A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo é a fé. Todos aqueles, verso 10, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que estão das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vou estar repetindo. Todos aqueles, pois, que estão das obras, perdão, todos aqueles, pois, que são das obras da lei e estão debaixo da maldição. Consagre em nome de Jesus Cristo. Se meu pastor nada faltará, estão consagrando o microfone. Eles entram aqui, apagam as câmeras, entram aqui. Agora estão entrando aí com o Exu aí, com a besta aí. Deu pessoas que estão entrando com o Exu e com a besta aí, fica ligado. Já sabe que não pode entrar, ficam entrando para blasfemar aí o Espírito Santo. Somos nós, então, para blasfemar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Aqueles consagram o microfone aqui e outros deuses com o cheiro que está do microfone, entendeu? Senhor, meu Pai, eu consagro aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse microfone. Senhor, meu pastor, e nada faltará, Salmo 23. Tudo que altar tocar, santo é. Estão abrindo, entrando de frente, também abrindo a fonte. Estou pedindo para essa salvação, não esqueça. Consagra aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, minha luz, minha salvação, que eu temerei. Tudo consagrar ao Senhor Santíssimo é. Aleluia, tua palavra é lâmpada nos meus pés, luz para os meus caminhos. Somos estejam fazendo faltar. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, que eu venha diminuir, Senhor venha crescer, meu Pai. Ajuda-nos a compartilhar essa palavra. Ajuda-nos, meu Pai querido Deus Santo, na revelação de Cristo, na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, na tua benignidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gálatas 3:10. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre todos aqueles que estão sobre as obras que a lei condena, estão sob maldição. No texto, Paulo vai dizer que é impossível que nós venhamos ser salvos por mérito da lei. Impossível. Porém, todo aquele que está debaixo das obras que a lei condena, se você está prostrado debaixo das obras que a lei condena, você está condenado. Agora, se você está na razão, Deus é seu juiz. Se você foi injustiçado, alguém te colocou debaixo das obras que a lei condena, não foi por você, mas alguém te jogou lá. Porque a lei manda eu não estar no meio dos ímpios, dos outros deuses, e José foi jogado no meio dos ímpios dos outros deuses. Não foi ele próprio, mas foi injustiçado.
Se você for injustiçado, está sobre as obras que a lei condena, e não tem como você sair, Deus é o seu ajudador. Se você tem como sair, sai. Porque você torna-se culpado, transgressor, quando você pode fazer algo e não faz. Você torna-se transgressor da lei quando você tem a chave para sair e você prefere ficar sobre o pecado. Você torna-se alcançado pela graça quando você está sobre o que a lei condena, mas não depende de suas mãos para sair. E você depende das mãos de Deus. Então você torna-se dependente, você torna-se dependente de Deus. E será alcançado pela graça se confiar em Deus. O salmista Davi disse: Senhor, livra-me a minha alma da prisão. Livra a minha alma da prisão. Ou seja, o salmista foi colocado naquela prisão espiritual não porque ele quis. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os preceitos, ele queria, no tocante do seu interior, fazer a vontade de Deus, mas ele foi colocado devido àquela situação. Por isso, Deus olhou para a sinceridade do salmista e o resgatou. Então ele acrescenta no texto: mas o justo, é evidente que ninguém pode ser salvo pela lei, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer. Então, se você está sobre algo que a lei condena, prostrado, o Espírito Santo já tem te incomodado. E se está no teu alcance, a porta já foi aberta. Conhecereis a verdade libertará. O que liberta é a chave. É a chave da palavra. Ele disse: darei a chave de Davi a vocês. A chave de Davi. A chave de Davi eu darei a vocês. E a porta que eu abrirei na vida de vocês, homem nenhum pode fechar. Se você permanece sobre a vontade de Deus, não está sobre as obras que a lei condena, o que é seu, é seu. E permanecerá com você até o final. Agora, se você está nas obras que a lei condena, você pode sair, mas resolve ficar, o que é seu será tirado de você. Porque o diabo veio para roubar sonhos, para destruir promessas, para matar projetos, para matar a vida. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Se você está com Jesus, você tem vida e vida em abundância. Não tem ameaça de morte que te tirará da vida em abundância com Jesus. Não tem impedimento algum que te tirará da promessa de Deus, que te tirará da salvação, da graça, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso que tem pessoas que acham que estão salvas, mas não estão. Deus tem uma contenda com os homens devido ao livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio, é um presente
Você tem o poder de ir e vir. Você tem o livre-arbítrio de escolher o seu caminho. E ele disse: eis que eu coloco entre vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Deus criou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tem um risco, porque te dá a opção de escolher o seu próprio caminho. E Deus é fiel e nos atribuiu a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra que é para nos redarguir, para nos direcionar em meio à escuridão, em meio a este mundo, a qual Deus nos deu glória, Deus nos deu honra, como está em Salmo 8, vai dizer, Deus ele dá glória aos homens. Deus santo tem poder e glória. Deus te dá a palavra para você ter um caminho bom em meio ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus santo tem poder e glória. Você tem o livre-arbítrio. Se você escolher ficar sobre maldição da lei, você perderá a sua salvação. Você estará em trevas. Mas se você escolher ficar sobre a bênção, você cairá, tropeçará, mas estará no caminho reto. Por isso Deus disse, não desviará para a esquerda e nem para a direita, mas é no caminho reto. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nesse caminho evidente que você precisará da graça. Sem a graça ninguém pode ser salvo mediante a fé. Caso contrário, graça já não é graça. Porque nós somos falhos. Somos falhos. Precisamos do perdão. Salmo 130 vai dizer que se Deus averiguar a iniquidade, qual homem poderá subsistir? Mas com ele está o perdão, para que seja temível. Para que seja temível. Porque ele remirá o seu povo de toda a iniquidade. Deus é misericordioso, mas ele só usará de misericórdia com aqueles que querem sair. Se você quer sair, Deus te dará a porta de livramento. Só fica maldito na lei aqueles a qual Deus também já abriu a porta e eles preferem ficar. Porque ninguém fica preso sobre maldição por muito tempo, se não escolher ficar sobre maldição. Porque quando a palavra chega na sua vida, no seu coração, ela é como fogo e martelo que quebra a penha. A palavra despedaça a rocha, a palavra despedaça a muralha, a palavra abre a porta que ninguém pode abrir, é a palavra. E nós devemos orar, perseverar em oração, para que Deus venha abrir a porta da palavra, do Evangelho. Toda nação que dá ouvido ao Evangelho, a nação prospera e até o que ganha menos lá, ele consegue ter uma vida digna.
Mas a nação que prefere o sexo como um Deus, a nação que prefere a Babilônia, a nação que prefere a carnalidade, essa nação empobrecerá e buscarão recursos no homem e nunca prosperarão. Mas a nação que confia no Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor, será bem-aventurada e próspera. Será uma nação respeitada. Será uma nação, aleluia, glória a Deus, que eles plantarão e colherão. Glória a Deus. É o Evangelho, o poder do Evangelho que prospera. Não tem disse-me disse. Ou você está maldito, ou você está bendito. Agora, se te colocaram para sujar o teu nome, Jesus já alertou que haveria isso. Mas se você tem a razão, apresente diante da oração. E a palavra virá para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Deus os justifica. Pode brincar com o profeta. Brinca com o profeta mesmo. Faz gracinha, duvida, por causa do cenário. Mas a ira de Deus virá sobre as nações que desrespeitarem os profetas que estão verdadeiramente pregando o Evangelho. Jesus disse: aqueles que recebem a vocês, os meus pequeninos, que falam que vem em meu nome, recebem a mim. E aqueles que recebem a mim, recebem aquele que me enviou. Ou seja, quando você recebe uma pessoa que fala do Evangelho, você está recebendo Deus na sua vida. E quando nós recebemos Deus na nossa vida e cremos naquela mensagem, cremos naquela palavra, você pode entender que Deus está chegando com livramento, que Deus está chegando com salvações, que Deus está chegando com cura, mas é para todo aquele que tem fé. Quando Jesus chegava, ele chegava com arrependei-vos e crê no Evangelho, ele chegava com a mensagem da cruz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E quando a pessoa recebia a mensagem, recebia, aleluia, o Evangelho, ela recebia também a salvação de Deus. Ele disse: mulher, grande é a tua fé te salvou. Jesus chegava com a mensagem, e quando você cria no coração, aquela mensagem chegava com o milagre. Aquela mensagem chegava com a cura. Aquela mensagem chegava com a restituição. Com a ressuscitação daquela criança. Talita cumi, levanta e anda. Quando você crê na palavra, chega a salvação para o seu problema. Por isso que muitas pessoas vão na igreja, não recebem a bênção, não recebem a vitória, não recebem a cura, o livramento, porque a palavra é pregada, na hora do louvor está lá, se alegrando. Quando é na hora da palavra, na hora de crer, eles não creem. E a obra de Deus é essa, criar aqueles que viu. Quando chega na hora do Evangelho, o principal, céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Nem somente de pão, mas também toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quando chega na hora de crer no Evangelho, de guardar aquela palavra no coração, de sair dali de posse do milagre, a pessoa sai da porta da igreja e já está fazendo fofoca. Já está desejando mal para o próximo. Para de olhar pregador, foca na mensagem.
Foca na mensagem. O diabo luta para você não prestar atenção na mensagem, porque é aí que está a sua vitória. É quando você crê. Como a mensagem falou comigo. É através de você crer na mensagem que você deposita o teu problema. Senhor, eu creio na tua palavra e vou colocar em prática na minha vida amanhã, e também deposita. E você não precisa nem depositar. Antes de sair algo na tua boca, Deus já sabe o que você está no teu coração. Eu creio na palavra. Então recebe a cura, recebe a providência, recebe o livramento. Aleluia, glória a Deus. Agora a pessoa vai lá. Não ouve louvor. Fica vendo os músicos, as cantoras. Ficam vendo todas as pessoas. Quando sai dali, não lembra nem o que pregou. Hoje a mensagem é Gálatas 3:10. Se você está debaixo das obras que a lei condena, você está sob maldição. Agora, se você tem razão, porque o diabo tentará fazer isso, tentará sujar o teu nome, o diabo tentará manchar a tua carreira na fé. Mas é aí que Deus entra. É na injustiça que Deus entra com a justiça. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo tem maravilha. Então você guarda a palavra do coração. Se arrependeu. Aí o inimigo vem, que é Satanás, tentar roubar a palavra que foi semeada no seu coração. A Bíblia se cumpre de interpretação. Quando você está na igreja, é uma luta para ouvir a palavra. Quando você sai da igreja, é uma luta no dia seguinte para você praticar a palavra. Se converter, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero estar debaixo das obras que são bênçãos, não debaixo das obras que são maldição. Se você escolhe isso, será abençoado, será salvo, tu e tua casa. Se você escolhe estar debaixo das obras que são bênçãos, será bendita toda a sua descendência. O problema é que muitos desistem no meio do caminho e se colocam debaixo das obras que são condenação. Daquilo que Deus reprova. Quando essas pessoas colocam-se debaixo daquilo que Deus reprova, Deus não cumpre a promessa, porque se colocam prostrados naquilo que Deus reprova. Mas quando eu falho, quando eu erro e continuo perseverando, Deus então cumpre a promessa, e a promessa continua de pé, porque a promessa, se for alcançada por mérito meu, pelas obras da lei, a promessa é aniquilada. Mas quando a promessa é alcançada pela sinceridade, pela fé, pela perseverança, eu sou justificado. Abraão creu na promessa e foi chamado, isso foi lhe imputado como justiça, porque ele creu na promessa, foi chamado amigo de Deus. Se você está debaixo das obras que a lei condena, apresente a Deus, que Ele abrirá a porta para você. Aí você decide se quer sair, quer ser livre, ou se quer continuar sobre as obras que a lei condena. E a graça do Senhor Jesus será contigo. Então as pessoas, elas querem manchar quem prega o Evangelho, para você não crer. A Bíblia diz, crê nos seus profetas
e prosperareis. Crê nos seus profetas e prosperareis. Por que o diabo tenta sujar o nome de profeta? Por que o diabo tenta matar a fé de profeta? Porque ele sabe que se você não crê nos profetas, você não prosperará. Que se você não crê naquela mensagem que o profeta está pregando, você não receberá o milagre. Não receberá a cura. Não receberá o avivamento. Não receberá o batismo com o Espírito Santo. É pela fé. Eu não tenho fé nele. Eu não tenho fé que essa mensagem vem do Espírito Santo. Como discernir se a mensagem é do Espírito Santo ou não? A mensagem que é do Espírito Santo te chama para um despertamento na palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. A palavra ela é como mais cortante que uma espada de dois gumes. Você não precisa citar a Bíblia de verso a verso, mas a palavra de Deus é segundo as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também segundo a piedade. Porque nós somos cartas do Espírito Santo, não ministrada com tinta, mas ministrada pelo Espírito. 2 Tessalonicenses 3,3, Deus é fiel e vos confortará e vos guardará do maligno. Colossenses 4, perseverai em oração. 1 Tessalonicenses 5,23, o Deus de vossos pais vos santifique em corpo, alma e espírito. O santificar em corpo é aquilo que sai da tua boca e contamina todo o seu corpo. O santificar em corpo é te santificar dos pecados que contaminam o seu corpo, a sua alma, o teu espírito. Deus Santo tem poder e glória. E muitas pessoas não querem isso. Não querem Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem consentimento. Tem graça. Tem perdão. Tem amor. Tem prosperidade. Tem multiplicação. Tem educação. Tem sucesso. Ele diz, farei você cavalgar nas alturas. Isaías 58. Por que tem tudo isso e as pessoas não querem Jesus? Por que tem tudo isso e as pessoas continuam apedrejando quem prega Jesus? Eu olho para o que Jesus oferece e eu vejo que é bom. Eu vejo que vale a pena. Eu vejo que é verídica. A salvação que Ele nos dá não é a mesma realidade do que os outros oferecem, mas a salvação que Jesus oferece é real e verdadeira. Por quê? Porque preferem os outros deuses falsos, que não têm a fama, a história que Jesus tem. Se a vontade dele é perfeita e agradável. Porque as pessoas preferem as trevas. As pessoas preferem
As pessoas preferem o mau caráter. As pessoas preferem o mal ao próximo. Jesus disse, evangelho é fato leve. Evangelho é fato leve. Sabe quem faz o evangelho ficar pesado? É aqueles que não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Sabe o que é o evangelho? É o que Jesus disse, não farei mal ao próximo. Ponto. Esse é o cumprimento de toda a lei, não fazer mal ao próximo. Porque quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e não faz mal ao próximo, você não cobiçará o que é do próximo. Você não matará o próximo. Glória a Deus, Deus Santo Poder e Glória. Você não vai maldizer ao próximo. E aí você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso. E ele disse, guarda o mandamento para estar na vida. Não está muito longe da vida. Evangelho é isso. Não é você mudar o seu padrão de roupa. É só você deixar de andar com roupas vulgares nos lugares públicos. Fica com esse povo aí de saião no pé, de paletó nas ruas. Vai de saião no pé para tudo quanto é lugar e acha que evangelho é salvação. Passa um fardo pesado para pessoas e impedem outras pessoas de entrar no reino dos céus. Agora, se você gosta de usar saião no pé, amém. Agora, não faça disso como um padrão de salvação. Não use a palavra como regra, mandamento, mais mandamento, porque está debaixo da lei, das obras que a lei aprova, está sobre a boa vontade de Deus. Não está sobre algo forçado que você força. Mas esses fariseus, escribas, eles entram na igreja para pregar. Colocam regra mais regra, mandamento mais mandamento. Afastam as pessoas de Deus. O evangelho é tão simples que Jesus diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quem quer dormir? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você já sabe que matar é errado. Você já sabe que roubar é errado. Você já sabe que tomar a mulher do próximo é errado. Todas as coisas que fofocar é errado, que falar mal dos outros é errado. Todas essas coisas que você já sabe, glória a Deus, glória a Jesus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, Rei dos Reis, Seus Senhores. Todas essas coisas que você já sabe que é errado. Você já sabe. É o Evangelho. Você só precisa ser despertado em Cristo. Então a palavra que nós ministramos aqui, ela é direção para o seu amanhã, é a resposta de Deus para o seu problema, é alimento para a sua alma, é alegria para o teu espírito. E você viu aqui eu falando um monte de regra, não pode isso, não pode aquilo. E eu te convidei para o arrependimento. Porque o evangelho não é mandamento, regra, mais regra. É poder de Deus. Estou te convidando para o poder de Deus. Para a novidade de vida. O diabo quer pôr essa questão no evangelho. Quer peso mais peso, regra mais regra. Vamos lá, qual vai ser o peso do Senhor? Glória a Deus. A Jesus, Nazareno, Espírito Santo.
ao nome que está sobre todo nome que se nomeia, que é Jesus Cristo. O diabo quer pôr isso aí no Evangelho. Se fardo pesado. E é simples o Evangelho. Deus Santo, poder e glória. Então os fariseus ficam para morrer. Eles atam fardos pesados nas pessoas, nem com um dedinho eles movem para cumprir. Jesus disse: ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas. Eles querem desfrutar de bênçãos, mas não querem deixar quem está chegando desfrutar. Eles podem, mas quem está chegando não pode. Por isso Jesus disse: virá muitos do Oriente e do Ocidente e se assentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos que se dizem filhos do reino serão lançados fora. Deus Santo e glória. Então é simples. Pastor Bruno, como eu sei que eu estou debaixo da lei das obras que me condenam? Ora a Deus. Ele disse assim: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você confessa. Deus te purifica de toda injustiça. Só fica preso em maldição quem quer. Apresenta a Deus, confessa os pecados. Fala: eu quero mudar. Deus vai lá e resolve o problema para você. Mas você fala e chega no dia seguinte você não muda. Como Deus vai entrar nessa peleja? Como Deus vai entrar nessa batalha? Como Deus vai curar, vai livrar? Amém? Então é sobre essa palavra. Não brinque com Deus. Você está sobre as obras que a lei condena. Se acerte com o Senhor agora. Se está no teu alcance agora, acerte com o Senhor agora. E se não está no seu alcance, apresente oração e Ele te dará a chave para você sair dessa situação. Porque a pessoa maldita, ela fica dando volta no deserto. Ela vai estar muito, muito melhor do que ela se encontra. Mas a pessoa está maldita. Eu sou novo ainda, sou um novo pastor, sou um jovem pastor, cheguei agora. Tenho 10 anos pregando no caminho, desde 2014, pregando a palavra. 10 anos, desde 2014, dezembro de 2014, pregando. Quer dizer, ir na igreja, perdão. E já estamos em 2025. E só agora tem 1 ano e meio que eu sou pastor. Que Deus me concedeu um ministério da palavra, do arrependimento, do ensinamento. Que o ensinamento às vezes você sabe, mas Deus está abrindo os seus olhos para despertar você. Então tem 1 ano e meio de pastor. Tem pastor que já tem 30 anos aí. Está na mesma cidade que ele começou.
Uma vergonha. Quando você olha para a vida dele, você olha para as promessas, peraí, tem 30 anos já que o homem é pastor. Já está com 50 anos. Ele continua na mesma cidade. Não prosperou. Passa uma pindaíba terrível. Você olha para a vida dele e fala, meu Deus, se ele está com 50 anos de crente, ele não saiu da cidade. Agora que ele chegou de político, está lá, 50 anos na carreira de crente. As promessas estão lá, Isaías 49, te darei as nações. Pede o que quiser, te darei as nações. Aí está escrito lá, tesouros estão comigo para encher o teu celeiro. Aí está lá os cristãos, você olha para a vida deles. Já não tem presença há muito tempo. Por quê? Porque se aproximaram de Deus, mas não se aproximaram do Deus da Bíblia. Se aproximaram, foram até a igreja, mas não se aproximaram em conhecer e viver com Deus da Bíblia. Tá, 50 anos de crente, já era para ele estar como uma pessoa muito abençoada no canto da cidade. Está lá um homem lá. Agora que ele chegou lá na política, 50 anos de crente. Está lá, 30 anos na carreira, 30 anos de obra. Agora que ele chegou no ator. Isso não é promessa. Promessa, Deus ele vem e te exalta verdadeiramente. Paulo disse, aprendi a ter fartura. Ficam bajulando famosos atrás de dinheiro, atrás de sobreviver, mas quem tem promessa não bajula famoso. Quem tem promessa prega o evangelho na presença e é Deus que prospera. Um monte de bajulador, de quem dá dízimo mais alto. Chega o humilde, morador de rua, eles colocam, desprezam, colocam para sentar na última cadeira lá. Chega o advogado, essa cadeira aqui é sua. Você não pode sentar, não quer. Já tem lugar reservado. Eles ficam nessa pindaíba, enganando. Vai um polvinho lá, eles acham que estão abafando, estão abalando. Por isso não prosperam. Mas se você manter sobre as obras, debaixo das obras que são bênçãos, e não debaixo das obras que a lei condena, você prosperará abundantemente. Sua descendência será poderosa na terra, que está escrito. Comerá do trigo mais fino, e beberá do mel que escorre da rocha. E eu, o Senhor, abaterei todos os seus inimigos que se levantarem contra ti. Vão levantar para cair. Mas tá cheio de famoso aí. Tá cheio de famoso aí. Que gosta, que pega, que pode fazer sexo à vontade. Que ninguém é de ninguém. É isso que eles gostam. De pastores assim.
Esses pastores levarão você para o inferno, porque está escrito: o falso profeta queimará no lago de fogo. Mas eu não vim aqui para agradar famoso. Caso contrário, não seria servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim pregar o arrependimento para você, para que você venha largar os seus deleites. Que agora a Babilônia, ninguém é de ninguém. Na Babilônia, ninguém é de ninguém. Na Babilônia, normal, me traiu. Eu também tenho outros trai também. O fruto do diabo é a infidelidade. O fruto de Deus é a fidelidade. Por isso, quem tem o Espírito Santo, o fruto é a fidelidade. Você quer um relacionamento sem Deus, sem fidelidade na palavra, em Jesus, naquilo que agrada a Ele, sinto muito dizer, você não terá um relacionamento com fidelidade. Um relacionamento com fidelidade tem que ser em Deus, debaixo das obras que a lei não condena. Se você estiver debaixo das obras que a lei não condena, você receberá o Espírito Santo, e o seu cônjuge também estiver nessas obras que a lei não condena, vocês terão um relacionamento de fidelidade. Quem tem o Espírito Santo é fiel. Ele permanece. O fruto da fidelidade. Quem quer um relacionamento infiel, uma pessoa que é falsa com você? Ninguém quer. A pessoa que está contigo hoje, aí chega, vira as costas, está falando mal de você. Por quê? Porque o diabo é assim. Ninguém quer conviver com uma pessoa que está contigo, parece que está contigo, mas por trás está falando mal. É o fruto do diabo, o fruto da infidelidade. Mas quem tem o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, é fiel, está na fidelidade. Quer fidelidade, quer amizades verdadeiras, fiéis, procure pessoas que temem a Deus, procure pessoas que têm o Espírito Santo. Ficam ouvindo esses profetas carnudos, na carnalidade. Começaram no espírito, estão terminando na carne. Querem boas amizades, mas querem se relacionar com as más conversações,